Boa tarde a todos. Estamos recebendo hoje aqui o Erivelto Oliveira. Ele é jornalista curitibano formado pela Universidade Federal do Paraná em 1987. Por 27 anos, foi repórter, editor e apresentador da RPC Globo. Foi correspondente do programa CBN Campo da Rádio CBN. Erivelto Oliveira conduziu pelo menos 10 debates eleitorais de candidatos a prefeito em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, além de ter coordenado o núcleo de eleições na RPC-TV em 2012 da RPC. Em abril de 2013, foi contratado pela RIC TV Record de Curitiba para ser editor e apresentador do telejornal Paraná no Ar, onde ficou até maio de 2015. Hoje, dedica-se à sua empresa sobre quase tudo comunicação e arte, voltada para reportagem corporativa, eventos, treinamento empresarial, gerenciamento de crise e relacionamento em redes sociais. A empresa já atendeu clientes como Sebrae, Walmart, O Boticário e Rede Barriga Verde de rádios de Santa Catarina. Em março de 2017, entrou no YouTube um canal de entrevistas para dar oportunidade e visibilidade a negros brasileiros. É o Brasil de Cor. Em janeiro de 2019, encarou um novo desafio, a política. Ele assumiu a vaga de vereador em Curitiba e tem trabalhado pela cidade, usando a comunicação entre o legislativo e o cidadão para resolver as principais demandas que chegam ao gabinete. Erivelto, então, eu deixo a palavra para você. Boa palestra. Alô, agora melhorou um pouquinho. Olá. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação para mim estar voltando a Matinhos, né? Eu sempre venho para essa cidade depois que eu deixei de ser jornalista. Eu venho para cá pelo menos uma vez por ano. O padrinho do meu filho tem um apartamento aqui em Caiobá, então eu sempre venho para cá. Mas hoje estou vindo pela primeira vez à cidade para conversar com a Câmara Municipal, com o Executivo também, sobre uma proposta nova para o transporte. Mas antes da gente falar sobre a proposta e para aquilo que eu vim aqui, eu gostaria de falar da minha satisfação. A primeira vez que eu vim profissionalmente para Matinhos foi em 1987, como ela me disse ali, né, desde 86 eu sou jornalista. Em janeiro de 87 eu vim para cá para cobrir Operação Praias ou alguma coisa desse nome parecido. E a gente ficou aqui uns 15, 20 dias direto, fazendo muitas reportagens aqui. Eu conheço já o Chiquinho aqui, acho que é a pessoa que eu conheço há mais tempo, né, ex-prefeito da cidade. A gente fez dezenas de reportagens aqui. E o filho dele agora é vereador. Então, a gente, de certa maneira, quando vem para cá, passa um filme, né, de tudo que a gente já fez na profissão. E o litoral do Paraná, sem dúvida nenhuma, é uma parte importante de grandes reportagens que eu fiz, não só aqui, mas também em Guaratuba, em Paranaguá, muitas ligadas à tragédia, mas também a gente fez muitas reportagens ligadas à diversão, à alegria das pessoas, até porque aqui ainda é, né, o principal lazer dos paranaenses nos meses de verão, se a gente tiver verão esse ano, né, porque está difícil aparecer sol. Em Curitiba, por exemplo, a gente ficou quase que um mês inteiro com o céu nublado e nuvens no céu. Mas só fiz questão de falar isso para dizer da ligação que eu tenho com a cidade de Matinhos e agradecer o convite que me foi feito pelo presidente da Câmara para vir falar sobre essa proposta. A Câmara de Curitiba tem a Escola do Legislativo, né? E o Mário estava dizendo que esteve lá também, conheceu a Escola do Legislativo e trouxe a ideia para cá e decidiu trazer essa minha proposta para cá também.
A apresentação que eu tenho não é uma apresentação muito longa, também não é muito curta, mas eu vou tentar passar todos os slides e no final abrir para perguntas de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, enfim. Eu vou falar sobre o transporte público. O nosso meio de ilustrar esse trabalho é o transporte público de Curitiba, que é a nossa realidade, né? Mas essa situação que nós vamos apresentar aqui pode ser aproveitada por qualquer cidade brasileira. Obviamente que uma cidade como Matinhos, que tem poucas linhas de ônibus, ou praticamente nenhuma, né? Eu estava conversando com o prefeito agora de manhã, ele disse que a Câmara já aprovou um sistema de transporte aqui para a cidade, vão ter linhas de ônibus gratuitas também, mas todas as cidades podem adotar um método parecido com esse que eu vou apresentar aqui agora. Eu não sei se vocês estão enxergando bem ali, mas essa proposta de tarifa zero é uma ideia inovadora para Curitiba, não é uma ideia inédita, nós já temos algumas cidades que a gente vai mostrar que usam o transporte coletivo gratuito, mas a forma que está sendo apresentada essa tarifa zero é um pouco diferente. Vendo aqui o cenário que nós temos hoje no Brasil, de notícias sobre transporte coletivo, dos piores possível. Talvez se a gente não tivesse com a pandemia, não tivesse com uma crise política muito grande, e o preço do combustível tão alto como está, talvez a gente estivesse vendo com mais nitidez na imprensa, com mais frequência na empresa, a crise pela qual o transporte coletivo tem vivido em todo o Brasil. Nós temos aí algumas manchetes de jornal, a gente mostra aí: empresa fabricante de ônibus demite mais de 200 funcionários e alegra a crise provocada pela pandemia, mas isso é anterior à pandemia. Transporte público em crise no Brasil, ônibus perderam metade dos passageiros na pandemia, aumento na tarifa de ônibus em Belém. Crise dos ônibus provoca... A prefeitura vai à audiência e deputados ameaçam entrar na justiça. No Rio de Janeiro, houve a devolução dos ônibus para a prefeitura administrar, porque a empresa não conseguiu tocar o projeto de transporte. Enfim, nós temos realmente muitas manchetes nos jornais brasileiros, nas revistas brasileiras, falando sobre a crise. No Paraná e em Curitiba especificamente não é diferente. Nós tivemos uma reportagem apresentada pela RPC no meio do ano, também falando da crise. E na Câmara de Curitiba, em função da pandemia, nós votamos 3 vezes um auxílio emergencial para as empresas de ônibus, né? E por que esse auxílio emergencial? Porque a gente quer salvar o lucro dos empresários? Não, pelo contrário, porque a gente quer garantir que o cidadão tenha o transporte com qualidade que ele teve durante toda a pandemia. É óbvio que não foi igual, é óbvio que as pessoas vão reclamar que alguns ônibus estavam lotados, enfim, mas o serviço de ônibus em Curitiba não deixou de funcionar em nenhum momento da pandemia, só que o número de passageiros caiu muito. E pela forma com que o contrato foi assinado, você tem que garantir que as empresas tenham um valor mínimo a receber, e foi isso que nós votamos na Câmara. Nós reduzimos o valor que as empresas teriam a receber, em torno de 75, 80 milhões por mês. Esse valor foi reduzido para 50 milhões por mês, para que os ônibus pudessem circular. E parte desse dinheiro foi bancada pela prefeitura, que é a que tem esse contrato. A tarifa em Curitiba hoje, ela tem um valor de R$ 4,50, porém, a gente sabe que o valor é bem mais alto. A URBS anunciou 1 ou 2 meses atrás que a tarifa em Curitiba, na verdade, é de R$ 8,11. Então, vocês imaginem se o trabalhador, se o estudante tivesse que pagar um valor como esse pela tarifa. Nós devemos ter um reajuste, estava ouvindo ontem no Jornal da Band, inclusive, a informação de que a tarifa em São Paulo, que está congelada há 2, 3 anos, deve subir em janeiro, porque não tem mais como sustentar os valores atuais com o preço do combustível, né? O litro da gasolina, para quem tem carro, já está perto de R$ 7,00. Em algumas cidades brasileiras já passou de 8, e já tem gente acreditando que até o final do ano pode estar em R$ 10,00. E o diesel também acompanha mais ou menos esse índice de reajuste. Já subiu 60% em 1 ano e meio, então realmente não dá para manter esse valor de tarifa. Se tiver um aumento de tarifa,
nós vamos subir esse valor de 4,50 aí, talvez para 5, alguma coisa nesse sentido. O presidente da URBS, que é o Eugeni Maia, ele disse que se nada der certo, pode ser que haja reajuste da tarifa. Isso ele falou esse ano, em função desse reajuste, desse auxílio que a Câmara acabou votando e aprovando para o transporte. Felizmente, a Câmara votou favorável, apesar, evidentemente, dos votos contrários, mas nós não tivemos o aumento nesse momento, no meio do ano, mas a partir do começo do ano que vem, talvez venha esse reajuste na tarifa de ônibus. Só para falar para vocês um pouquinho do problema que nós tivemos no transporte esse ano, e quando eu digo esse ano, quero dizer o período de pandemia, a partir de 2020, entre 16 de março de 2020 e 30 de abril de 2021, houve um prejuízo das empresas de mais de 14 bilhões de reais. 25 operadoras e um consórcio operacional suspenderam as atividades, o que significa mais de 75 mil trabalhadores demitidos, pessoas na rua. E no primeiro semestre desse ano, nós tivemos 41 greves no transporte coletivo. Só para citar alguns números aí. Então tem essa reportagem que saiu no Bom Dia Brasil, que fala um pouco desse caos do transporte no país. Vamos ouvir. Pandemia, né? O serviço de ônibus está precário em várias cidades. No setor, diante dessa crise no setor, a Frente Nacional de Prefeitos pediu ajuda para o governo federal. 6 horas. Esse é o tempo que o Rafael gasta por dia para ir e voltar do trabalho. São 50 quilômetros de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por causa da pandemia, hoje só uma linha de ônibus faz o trajeto que ele precisa. Eu me sinto ilhado, não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Não tenho opção de deslocamento, não tenho opção de transporte. A Lívia, que mora na zona norte do Rio, também sofre para ir de casa até a escola onde dá aula. Agora são 7 horas da manhã e está chegando a hora de a Lívia ir para o trabalho. De ônibus, geralmente, ela levaria uns 10 minutos. Mas a linha que fazia esse trajeto não existe mais. E agora ela vai ter que ir a pé e andar bastante. Lívia, complicou muito a tua vida? Demais, porque antes o ônibus passava no horário correto, sem nenhum aviso prévio. Muitas pessoas que foram trabalhar foram pegas de surpresa ali no ponto, tá? Que o ônibus não veio, não passou. É um sufoco também nas linhas do BRT, os ônibus dos corredores expressos. Superlotação, carros sucateados, redução da frota. O sistema está sob intervenção da Prefeitura do Rio. Ontem, o prefeito Eduardo Paes anunciou que vai fazer uma nova licitação, ainda sem data prevista. Outras capitais enfrentam problemas parecidos. Em São Luís, nos terminais, a demora coloca a paciência à prova. Que mais de 1 hora, até 2 horas esperando o ônibus, não parece? No Recife, aglomeração, filas gigantes e correria. Cheio de gente, a gente não consegue entrar. Em Salvador, depois de fazer uma intervenção temporária num consórcio responsável por linhas de ônibus em vários bairros, a prefeitura decidiu assumir a gestão do serviço. Uma auditoria apontou o sucateamento da frota e dívidas milionárias no consórcio. O transporte público já vem perdendo passageiros há muitos anos, né? Então, com a pandemia, houve um agravamento muito grande, né? Então a frota não foi reinvestida, né? Não houve modernização da frota, né? Então isso compromete muito a qualidade de vida das pessoas. A Frente Nacional de Prefeitos afirma que o colapso no transporte coletivo é assunto nacional. Nessa semana, representantes da entidade se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e pediram um repasse emergencial de 5 bilhões de reais para socorrer empresas do setor. Uma compensação pela gratuidade de passageiros. Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, defende a revisão do sistema de transporte público nas capitais. Nós chegamos à conclusão de que precisamos de um novo modelo. Nós temos que encontrar outras fontes de financiamento e outras fontes de receita para que a gente possa enfrentar os graves problemas.
A gente teve um probleminha aí de sincronismo, né, mas acho que deu para entender. É uma crise realmente nacional. Felizmente, Curitiba não foi mostrada nessa situação, porque, apesar de tudo, nós temos um transporte coletivo que tem uma qualidade elogiada no Brasil inteiro e até fora do país. Mas vamos contar, então, para vocês como é o modelo de Curitiba, em 3 atos aqui, como escreveu o José Nascimento. É o jornalista que trabalha comigo na Câmara Municipal, ele que fez essa apresentação. Talvez até eu precise dele para explicar alguns pontos para a gente. Eu até brinco que o José Nascimento hoje é o jornalista que mais entende de transporte, porque ele ficou 2 meses mergulhado nessa atividade para fazer essa apresentação. Curitiba, então, é uma cidade que tem uma população estimada hoje em 1.948.000 habitantes. Como a gente não teve censo em 2020, né, tem essa estimativa. A última população da cidade era de 1.700.000 habitantes em 2010. Nós somos a 8ª maior cidade do país, com um IDH de 0,82. Temos 75 bairros divididos por 10 regionais, 40 parques e bosques, mais de 1.000 praças, um PIB de 84 milhões, per capita dá em torno de 44.385. E o salário médio do curitibano é de 4 salários mínimos, é o salário médio do curitibano, e nós temos 53,7% da população ocupada nessa faixa de renda. Para a gente contar um pouquinho da história do transporte na cidade, a gente tem que voltar lá para o século retrasado, né, para a era dos bondes ainda. Em 1887, nós tínhamos as mulas que circulavam pela cidade ali. Não sei se todos aqui conhecem Curitiba, imagino que sim, mas ali próximo onde hoje é o Palácio Avenida, que tem a apresentação de Natal, a gente tinha ali a circulação de carruagens com mulas, né? Só em 1912, né, que veio um novo sistema de transporte, que foram os bondes elétricos, também ocupando a mesma faixa. Eu acho que Curitiba não tem mais nenhum trilho, que é uma pena, inclusive, mas a gente tinha trilhos ali na Rua 15, na Barão, próximo ao Centro Cívico, ali tínhamos os trilhos dos que os bondes usavam. E em 1952, né, aí 150 anos atrás, 170 anos atrás, 70 anos atrás, entraram os ônibus em circulação. Acho que eu estou avançando. Onde é que eu volto aqui, Nancy? Aqui, eu aperto para a direita, né? Aqui? Não, está indo para frente só. Está voltando. Ah, tá. Então nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, em 1952 vieram os ônibus. Esse é um vídeo? Não, esse só está rodando, né? Em 1943, uma proposta de descongestionar as vias, né? Curitiba já era uma cidade começando a se desenvolver, então criaram um sistema de tráfego de veículos, os ônibus, os veículos maiores que existiam na época, os bondes, criaram uma forma desses veículos circularem na cidade. E aí começou, né, o pequeno transporte na cidade. E em 1955, o Ney Braga, que era prefeito da cidade, depois chegou a governador, ministro, ele criou e regulamentou o transporte em Curitiba. E 3 empresas de ônibus passaram a operar na cidade. Aí, a partir de 1974, nesse momento sim, Curitiba, digamos, girou a chave, criou uma política totalmente diferenciada em transporte coletivo. O infelizmente falecido ex-governador Jaime Lerner e ex-prefeito de Curitiba criou o sistema de ônibus expresso. Foi um sistema totalmente revolucionário, um sistema que integrou as linhas, que colocou os ônibus circular em canaletas exclusivas. Um pouco mais tarde vieram as estações tubo, os ônibus alimentadores, os ônibus interbairros. Então, Curitiba ganhou uma estrutura robusta e inovadora em termos de transporte. Tanto que ela é inovadora, que ela foi replicada em várias cidades do mundo. O Jaime Lerner fez projeto para várias cidades do mundo, várias cidades brasileiras também. Para citar uma cidade que tem o mesmo sistema de Curitiba, é Bogotá, na Colômbia, que tem um sistema muito parecido com o nosso, inclusive com as canaletas, e ônibus, até alguns anos atrás, eram da mesma cor dos nossos. Então foi um sistema que mudou a forma de transportar e sempre foi elogiado.
Como é a mobilidade urbana na capital do Paraná? Nós temos em Curitiba circulando hoje em torno de 1 milhão, quase 1,5 milhão de veículos. Desses, 1.100.000 são carros e 184.000 são motos. E como que o curitibano se locomove? Se a gente pegar a faixa de salário, pessoas que ganham até um salário mínimo na cidade, 43% dessas pessoas se locomovem usando o ônibus. E das pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos, 83% dessas pessoas utilizam o carro. Eu vou pular esse gráfico aqui. Vamos falar um pouquinho da legislação de transporte. A legislação de transporte é um pouco complicada, porque ela tem um caráter nacional, um caráter estadual e um caráter municipal. Então, se a gente quiser fazer qualquer mudança hoje nesse sistema que nós temos, inclusive essa proposta de tarifa zero, nós vamos ter que mexer com alguma coisa na legislação federal, né? O que compete à União? Definir as competências na gestão, trazer garantias constitucionais para respaldar as regulações dos municípios, e é responsável por repasses financeiros, essa é a parte mais importante, né? Por desenvolvimento de ações e investimentos públicos e mobilidades. O Chiquinho sabe o que é isso, né? Às vezes você tem um projeto, tem um plano, mas o dinheiro tem que vir de Brasília, senão a coisa não funciona. O que compete ao Estado, né? A prestação de serviços de transportes intermunicipais e integração de serviços metropolitanos. Aqui no litoral, acho que tem uma associação, inclusive, dos municípios do litoral, né? Eu acho que nenhum deles está na Comec, que é a coordenadoria da região metropolitana de Curitiba, que tem 25 ou 26 municípios. Então, a Comec, no caso, cuida do transporte em toda a região metropolitana. E, no caso dessa proposta de tarifa zero, também a gente incluiria os municípios atendidos pela Comec, porque seria muito mais fácil você atender toda a região do que apenas Curitiba. Mas, se não der certo, né, se a Comec, numa possibilidade disso ser implementado, se a Comec não quiser entrar, não entra, mas com certeza vai receber muitas críticas por isso. Como que é... Pulou um, não pulou? Não, mas pulou um slide aí agora. R$ 4,50 a próxima. O contrato de transporte de Curitiba foi assinado em 2010 para 15 anos, então ele acaba em 2025, com a possibilidade de prorrogar por mais 10 anos. Essa prorrogação possivelmente não vai acontecer, e eu espero também que não aconteça. São 3 consórcios que operam, o Transbus, o Pioneiro e o Pontual. E eles têm muitas exigências, né? Um contrato, são 10 mil páginas, né? Que, se não me falha a memória, que a Urbis nos falou, um contrato de 10 mil páginas, que tem todo tipo de exigência de manutenção, reposição de veículos, ampliação da frota, dar conforto para o cidadão, respeitar o meio ambiente, enfim, política pública transparente, tudo isso está no contrato. Quais os problemas desse contrato? Primeiro, que ele é um contrato hoje que a gente pode dizer que ele é muito antigo, apesar de ele ter sido assinado em 2010. E por que eu digo isso, gente? Se a gente voltar em 2010, só para mostrar para vocês aqui uma coisa que não existia em 2010, eu estava bem caminhando devagarzinho. Smartphone. Isso aqui não existia em 2010. Eles começaram aí em 2009, 2010, aí a Apple lançou o iPhone, depois vieram os Samsung a partir de 2011, 2012. Então, a tecnologia do telefone celular tem 10 anos. Redes sociais também, em 2010, elas estavam praticamente engatinhando, né? A gente não tinha o que nós temos hoje. E toda essa tecnologia que veio para as nossas mãos, para as nossas casas, com Smart TV e tudo mais, tudo isso hoje está também disponível na questão do transporte. Então, em 10 anos, nós temos pneus que são feitos de material que não gastam mais com a mesma velocidade que gastavam antes. Os veículos têm outra tecnologia, usam outros combustíveis. Então, nós temos um contrato que ele é regido por uma forma que já não se aplica hoje. Então, nós temos essa tarifa, é verdade, mas ela talvez, nesse contrato novo, você tem que aproveitar para mudar a forma de cobrar a tarifa e usar os meios modernos que nós temos hoje para montar essa tarifa. Esse é o VT?
Transporte em números de Curitiba, né? Nós temos 254 linhas urbanas, 1.231 ônibus e 8 milhões e 100 mil usuários por mês. Isso em 2019 e 2020, sem pandemia, né? Essa era a perspectiva. O que acabou acontecendo com o transporte? Existia uma meta para você atingir, as empresas acreditavam que iam transportar 13 milhões de passageiros no mês de janeiro, depois iriam transportar 14 milhões em fevereiro, só que esses números acabaram ficando muito abaixo disso, 8 milhões, e até que chegou em maio, as empresas esperavam estar transportando 17 milhões de passageiros por mês, e estavam transportando só 8 milhões, e daí que veio a necessidade de se criar aquele socorro que eu falei lá atrás, para poder equilibrar os valores pagos às empresas. Quer explicar um pouquinho, Nascimento, sobre essa composição de tarifa, que eu acho importante, mas ela gráfico de pizza, gráfico de coisa, desse tipo de coisa, e o Nascimento é um professor aqui, inclusive deu aula para quem está aí ainda? O seu aluno deu aula aqui para o vereador, então o Nascimento entende dessa coisa de didática. Gente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui na cidade de vocês, uma cidade linda, como o Erivelto falou, abençoada, né? E de um povo muito acolhedor. O transporte coletivo é um dos grandes desafios de uma cidade, especialmente das grandes cidades e dos grandes centros. Nós tivemos recentemente no Brasil, por exemplo, a greve dos transportes, e o país parou. Imaginem vocês uma cidade como Curitiba, que diariamente trafegam mais de 1.000 ônibus pelas ruas, com o transporte parado. Ele prefeitos, vereadores, munícipes, um item que a gente pode dizer que é de primeiríssima necessidade e de extrema importância para uma cidade. Indústrias param, comércio para, escolas travam se o transporte não estiver funcionando de forma correta e adequada. Agora, para que o transporte funcione numa grande cidade, ele precisa ser regido por uma lei, precisa ser regido por um contrato, e esse contrato é muito rígido, é o contrato de licitação. E no caso específico de Curitiba, o contrato de licitação prevê uma série de itens extremamente importantes. Para quê? Primeiro, para resguardar que a comunidade, que a população tenha aquele serviço da melhor forma possível. Ele estabelece todas as normativas para o seu funcionamento. Então, o tipo de ônibus, a duração da frota de ônibus, enfim, e estabelece até mesmo o preço da tarifa que vai ser aplicado. Da parte empresarial, ele também traz um resguardo. Por quê? São contratos que exigem dos investidores, dos empresários, investimentos e acreditar num prazo de 25 anos para o seu negócio. Por isso que ele é super rígido, né? E no caso de Curitiba, ele é composto aí por vários itens, que são os itens que formam a chamada tarifa técnica. O Erivelto citou que a tarifa hoje em Curitiba é de R$ 4,50, mas a tarifa técnica na cidade já chega a R$ 8,11. Por quê? Porque o preço desses itens, por conta da inflação, da mudança de componentes, enfim, cresceu muito. E aí há esse desajuste da verba que o contrato consegue arrecadar com a verba que o poder público tem que investir em termos de subsídio. Hoje, o subsídio que a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, paga, é um subsídio muito alto. Agora, como a gente viu anteriormente, o caos no transporte, ele não é só em Curitiba, ele é no Brasil inteiro, né? E dessa tabela, dessa pizza, a gente tem aí, nessa formação de tarifa, o valor das peças, o custo, né? Quem é empresário, empreendedor sabe disso, o custo de pessoal, os chamados encargos sociais, o valor da rodagem, o preço dos combustíveis, os impostos, as taxas. E aí tem dois itens que são itens importantes, né? Que o primeiro, que é a rentabilidade do capital investido, que é o que vai pagar o trabalho do empreendedor, vai remunerar, né? Ninguém trabalha de graça, nem trabalhador e nem empresário, que é um retorno de 11,23%.
tem uma taxa de 7,7% a título de amortização e, por fim, um custo de administração. Nesse caso, é um custo que absorve e que impacta a tarifa em 5,4%, que é para o trabalho da URBS. Erivelto. Então, continuando aí nesse gráfico da pizza, se vocês perceberem ali, volta para mim, por favor. 35% desse valor da tarifa, ele é calculado em função do pessoal, né, para pagamento de salários de pessoal e tudo mais. Só que nos últimos 10 anos, em Curitiba, nós tivemos uma redução no número desse pessoal por causa o cobrador do ônibus, ele praticamente não existe mais na cidade. É cada vez mais raro você pegar ônibus que tenha cobrador, porque os ônibus diminuíram, enfim. Houve isso também, os veículos diminuíram de tamanho. Então, todas essas mudanças que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos, elas são computadas na questão do contrato da forma antiga. Talvez a gente possa trabalhar nisso quando for rediscutir o novo contrato. Hoje, a gente brinca, né, de deixar o ônibus de graça para todo mundo, mas hoje a gratuidade já existe em Curitiba. Nós temos 238 mil pessoas cadastradas na cidade, daquele universo que eu mostrei aí de quase 2 milhões de pessoas. 238 mil pessoas são cadastradas e não pagam passagem. Quem são essas pessoas? Os idosos com mais de 65 anos, estudantes, soldados da PM fardados, bombeiros, carteiros. Então, é um pouquinho, uma categoria aqui, uma categoria ali, oficial de justiça. No final das contas, dá esses 238 mil pessoas que não pagam a passagem, mas evidentemente que o passageiro que paga está bancando esse valor também, né? Então, nós já temos a questão da tarifa zero, que para algumas pessoas, e por que não pensar nisso para todos, né? Nós temos hoje... Saiu de novo, José, ali. Nascimento. Depois daquela a última tela que eu mostrei. Depois dessa? Isso, essa daí. E aí, por que a gente entrou nessa de discutir tarifa zero para todo mundo? De onde surgiu essa ideia? Uma ideia minha, uma ideia de Deus? A ideia não é minha. A ideia dessa tarifa zero é de um trabalhador de uma empresa de ônibus de Curitiba, ele é gerente de uma empresa de ônibus. O nome dele é Edilson Miranda. Ele esteve na Câmara Municipal em 2019, apresentou esse projeto para alguns vereadores. E eu gostei da ideia, depois chamei o Edilson para conversar de novo. Ele me explicou, a gente gravou uma entrevista, até publiquei na internet. E a campanha que eu fiz em 2020 para a Câmara de Curitiba, eu coloquei um pouco dessa discussão, mas começou 2021 e eu não vi ninguém se mexer, não vi ninguém se mobilizar, ninguém se interessar pela proposta. Daí eu peguei o Nascimento e falei, Nascimento, vamos transformar essa proposta em algo conhecido, nem que a gente tenha que percorrer os lugares para mostrar essa ideia, porque eu acho uma ideia boa. E aí o Nascimento pegou esse desafio de fazer essa apresentação. Para vocês saberem, nós apresentamos esse mesmo jogo de slides para o presidente da Associação Comercial do Paraná, o Camilo Turmina, apresentamos para o coordenador da Comec em Curitiba, o Gilson Santos, apresentamos para o vice-governador Darcy Piana, e ele gostou da ideia, apresentamos para o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, apresentamos para o presidente da Câmara de Curitiba, o Tico Cusba, e apresentamos também na bancada do Cidadania para o deputado estadual Rubens Bueno, fizemos uma apresentação no partido, e esse é o primeiro lugar que nós estamos fazendo essa apresentação fora de um órgão, sem ser para uma pessoa ou para um grupo pequeno de pessoas. Essa é a primeira vez que nós estamos falando disso para um grupo maior, e a ideia é exatamente essa, que se a gente tiver que percorrer o Paraná atendendo o convite das pessoas, é o que nós faremos. Por quê? Porque é uma ideia que pode ser absorvida por várias cidades, pode até mudar a forma de cobrar essa tarifa, a forma de criar essa gratuidade, mas isso hoje é muito importante. Eu acho que o transporte público ele tem que ser como é hoje, a educação e a saúde.
Nós não pagamos pela educação dos nossos filhos desde que eles estejam em escolas públicas. E não pagamos também pela educação, pela saúde, desde que a gente use a rede SUS, né? E a gente tem escolas privadas, temos planos de saúde privados, mas nós vimos agora aí que na vacinação da Covid-19, o que valeu mesmo foi a estrutura do SUS. Então, como nós temos essas estruturas públicas gratuitas, por que não também pensar numa estrutura de transporte de graça? Essa proposta não é uma proposta fechada, ela não é perfeita, evidentemente, ela tem alguns buracos, ela tem algumas coisas que podem ser questionadas, mas a ideia básica da gente discutir isso é que nós estamos colocando na mesa uma nova forma de você interpretar a cobrança e a forma de você calcular como você vai pagar a tarifa. Tá. A fórmula básica desse cálculo é a seguinte. A gente fez ali um cálculo, pegando o mês de maio ou abril desse ano, onde o transporte coletivo teve uma despesa de 68 milhões para a cidade. E nós vamos ao cadastro geral de empregados da cidade, as pessoas que estão empregadas com carteira assinada, e tínhamos 748 mil pessoas. Então, o que a gente faz nesse caso? Você divide o valor da conta, né, 68 milhões, pelo número de empregados com carteira assinada, 748 mil. Dá um valor de R$ 91,88. Então, as empresas que têm esses funcionários registrados em carteira vão pagar R$ 91,88 por funcionário, e a partir desse momento, ninguém mais na cidade, ninguém mais da família desses funcionários, ninguém mais da empresa, vai pagar a passagem. É uma forma muito simples, e ela é tão simples que às vezes as pessoas acham, mas não tem um furo aí? Evidentemente que a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos falando de uma tarifa de R$ 4,50, do valor de 68 milhões, mas esse valor, se ele foi 68 milhões, ele já está com tudo embutido, né? Mesmo que a tarifa fosse um pouco mais alta, o valor que a empresa tem que receber já está ali. E o número de empregados e desempregados também é mais ou menos estável. Então, você pode ter que pagar num mês 91, no outro 89, no outro 93, mas o valor básico seria isso. A partir daí, né, nós teríamos todos circulando de graça pela cidade. Só para vocês terem uma noção aí de como é que a gente tem separado os empregos em Curitiba, 61% dos empregados de Curitiba são de pequenas empresas. Empresas que hoje pagam vale transporte para o funcionário. E muitas empresas pagam vale transporte integral. Mesmo não sendo empresas, né, quem tem empregada, quem tem cuidadora, no caso eu tenho uma cuidadora que atende a minha mãe, ela recebe por mês R$ 180 de vale transporte, que eu banco todo o vale transporte dela. Quer dizer, eu teria que pagar R$ 90. Então, para muita gente, pode até pagar menos do que paga hoje para ter o benefício para toda a cidade. Essa questão da tarifa zero, como eu falei bem no comecinho, não é nova. Nós temos várias cidades no mundo que já usam esse sistema. Tallinn, na Estônia, Dunkerque, na França, Nanjing, na Coreia, Luxemburgo. No Brasil também temos algumas cidades, Olambra, em São Paulo, Marília, Porto Real, Vargem Grande, São Paulo, Muzambinho. São várias cidades. No Paraná também nós temos Pitanga, temos Araucária, que não está com tarifa zero, mas o prefeito de Araucária, ele baixou a tarifa de R$ 4,50 hoje para R$ 1,90, se a memória não me falha, e ele quer chegar na tarifa zero. No caso, o município está bancando o valor da tarifa. Então, nós temos muitos exemplos. É agora que vem a cidade? E temos no nordeste do Brasil, a cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, que é uma cidade com porte um pouco maior, uma cidade com 370 mil habitantes, que desde o começo, desde setembro, ou agosto, desde setembro, adotou a tarifa zero para todos os moradores da cidade. Vamos ver como é que eles fizeram isso. Mas tem passagem de graça aqui, lá na cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, que é a segunda mais populosa do Ceará. A partir de hoje, os moradores não precisam mais pagar pelo transporte público por lá.
No primeiro dia de passagem gratuita, os pontos de ônibus ficaram lotados. Lotado, muita aglomeração. O empurra, tem que ter organização. Você vai fazer as coisas, vamos fazer bem feito, com organização. Tá faltando, viu? A prefeitura diz que, caso a demanda cresça, pode aumentar a frota para evitar mais aglomerações. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, o transporte coletivo é feito por 60 ônibus. Quem depende do serviço já está fazendo as contas de quanto vai economizar todo dia. Eu economizei R$7, porque a minha passagem é do meu esposo. A passagem custava R$ 3,50. O serviço gratuito vai custar R$25 milhões por ano ao município. Os recursos desse custeio serão unicamente do Tesouro Municipal, através de uma gestão equilibrada das finanças públicas, economia nas contratações públicas, que podemos proporcionar à população de Caucaia esse grande ganho para eles. Não haverá nenhum repasse à população por essa gratuidade do transporte público de Caucaia. Além da economia para os usuários do transporte coletivo, a expectativa é de que a medida gere impacto ambiental, já que a prefeitura prevê uma redução de 40% no número de veículos que circulam diariamente nas ruas da cidade. Outras cidades do país já oferecem o transporte coletivo gratuito, como Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, onde os passageiros não pagam passagem desde novembro de 2019. Pela primeira vez, Francisca vai de casa para o trabalho sem ter custo. Meu passe-card vai economizar R$140. Todo dia eu venho trabalhar e volto para minha casa, todo dia. Vai economizar bastante. Tá bom aí, hein? A Prefeitura de Caucaia estima que 264 mil pessoas vão ser beneficiadas por mês com essa medida. Como eu falei, não é uma proposta perfeita, né? Ela tem os seus furos, e nós fizemos até uma tabela aí, para quem entende dessa área de administração, fizemos uma tabela SWOT para falar das fraquezas, dos pontos fortes dessa proposta. Eu vou falar aqui dos pontos fortes, porque para fazer crítica é muito fácil, né? Mas eu vou falar principalmente do que isso traria de bom para as cidades. Mais renda disponível para as pessoas, né? Imagina, a gente está chorando aí, o Brasil inteiro acompanhando essa votação do auxílio emergencial, que o governo fala em dar R$300, R$400 para a família. Só aí você já liberaria R$180 por mês por pessoa da família com transporte gratuito, se isso pudesse acontecer. Mais acessibilidade às pessoas, melhor qualidade de vida, menos poluição na cidade, né? Porque a gente sabe que o que polui a cidade hoje são os carros. Então, se a gente consegue diminuir o número de carros, isso tem um ganho grande. As empresas de transporte vão poder ter mais previsibilidade quando forem projetar as linhas e o transporte para os próximos anos. As demais empresas também vão ter um papel social, uma otimização de gastos, e o que a gente diz é o seguinte, né? É o empresário que vai pagar essa conta. O empresário hoje já paga a conta. E dessa forma, a gente até tinha criado um nome ontem para a tarifa, qual que era? Tá aí? Depois a gente vê. A gente está rateando realmente com os empresários esse valor, mas para dar um benefício maior para todos. Uma tarifa rateada, exatamente isso. O poder público também tem uma grande vantagem. No caso de Curitiba, hoje, por exemplo, nós temos o subsídio. Curitiba coloca 17 milhões por mês, todos os meses, no transporte. Então, vocês imaginam que esses 17 milhões eles poderiam sair do transporte e ir para outra área, ou também ser aplicado do transporte. Então, você tira do município um peso que ele tem hoje, que é subsidiar o transporte, passa isso para os empresários, que repassam para os funcionários, mas eles também vão ter lucro lá na frente, porque o comércio vai vender mais, as pessoas vão circular mais pela cidade. Então, nós vamos ter todas essas vantagens. E, para a gente até finalizar essa discussão, as pessoas imaginam assim, mas o que vai acontecer? Do dia para a noite vai triplicar o número de passageiros? Não. As cidades que adotaram a tarifa gratuita tiveram um aumento entre 30% e 40% no número de passageiros. Quer dizer, é muito menor até do que a gente transportava 10 ou 15 anos atrás. Não é que porque é de graça que todo mundo vai andar de graça, mas as pessoas que hoje não têm dinheiro para circular, vão circular pela cidade e vão usar aquele dinheiro da passagem para consumir no comércio local, como costuma dizer o meu amigo José Nascimento.
Aí a gente tem também os pontos fracos, né? As pessoas reclamam que é mais um peso na conta do empresário, a questão da qualidade do serviço, enfim, tudo isso a gente pode discutir, né? E nós temos empresas qualificadas, no caso de Curitiba, a Urbis é uma empresa ultra qualificada, para debater essas fraquezas e descobrir soluções para elas, né? Nós estamos entrando agora na era 5G na telefonia celular, que diz que vai ser possível até a gente criar um universo paralelo. Imagino que a gente não pode fazer prevendo tudo que pode acontecer no transporte. Algumas ameaças que a gente tem, o sistema pode se tornar insustentável aí, em função de um aumento, por exemplo, que nós estamos tendo hoje no preço da tarifa do combustível, né, que uma hora vai ter que parar. Se a gente tiver um grande desemprego no país que reduza muito o número de funcionários com carteira assinada. Então nós temos esses problemas que podem acontecer, evidentemente que podem, mas nós não estamos trabalhando com esse quadro. E as oportunidades, né? Nós temos que testar novos modelos de transporte, testar novas ideias, isso é fundamental, e é isso que essa proposta traz, uma forma diferente de você enxergar as coisas. Novas tecnologias também, porque Curitiba, por exemplo, já está pensando em novas formas de você integrar, não só o ônibus, mas você integrar o ônibus a gente está reformulando agora uma linha de ônibus em Curitiba, que é o Interbairros 2. Essa linha ela vai ter, em alguns pontos, uma interseção no terminal onde o ônibus para, você vai ter estações móveis para bike. Você pode descer num ponto e pegar uma bike e ir até a sua casa. Nós tivemos ontem em Curitiba o lançamento de uma empresa de aplicativo de carros. Quer dizer, a gente tem que pensar no transporte já como um todo, né? Não dá para pensar só hoje no ônibus, você tem que pensar em tudo que envolve o ônibus. Temos ainda o Uber, temos ainda os táxis, temos ainda as vans, então a gente precisa integrar tudo isso para colocar tudo isso num futuro contrato para baixar o preço da tarifa de Curitiba ou até zerar, o que é o caso. Então é isso, pessoal, acho que eu acelerei um pouquinho o final até para deixar um tempinho para que vocês possam fazer perguntas ou observações à minha fala, mas é uma proposta que eu acho que é viável a gente discutir isso. Muito obrigado.